Bem-vindo ao canal Histórias Sobrenaturais. Prepare-se para mergulhar em relatos arrepiantes, lendas urbanas, encontros sobrenaturais e fenômenos que desafiam a lógica. Se inscrevem no canal, deixem o seu like, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo para ajudar a crescer o canal. Relato: um plantão das almas. Era quase meia-noite quando a enfermeira Clara subiu para o 13º andar do Hospital São Vicente, um andar que oficialmente não existia. O elevador sequer tinha o botão do 13, mas os mais antigos sabiam. Bastava pressionar o 1 e o 4 ao mesmo tempo, segurar por 5 segundos, e o painel emitia um leve zumbido, como um suspiro. Então, o elevador subia para um andar que, nos registros do hospital, havia sido lacrado após um incêndio misterioso na década de 1980. Clara só descobriu isso porque a curiosidade é uma doença sem cura. Enfermeira há mais de 10 anos, acostumada a trabalhar no turno da madrugada, ela ouvia as histórias em tom de piada. Vai lá dar uma olhada no 13, ver se os pacientes invisíveis precisam de dipirona. Sempre riam depois, mas havia uma tensão no ar, como se as palavras despertassem algo antigo. Naquela noite, algo a puxava. Talvez fosse a dor de cabeça persistente, talvez o cansaço acumulado de noites mal dormidas. Ou talvez fosse aquela paciente da UTI, a senhora Avelina, que sussurrava palavras desconexas e, repetidamente, perguntava: "Eles ainda estão no andar de cima?" Clara decidiu subir. Por quê? Nem ela saberia dizer. Talvez apenas para provar a si mesma que era só uma superstição. No painel do elevador, seguiu o ritual. O zumbido veio. O elevador tremeu levemente e parou. As portas se abriram com um som rouco. O corredor à frente estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas por lâmpadas oscilantes. Havia cheiro de mofo, éter e algo mais, algo podre. As paredes ainda exibiam placas com nomes de setores que não existiam mais: neurologia infantil, psiquiatria de contenção, observação noturna. Clara deu o primeiro passo. O som de seus sapatos ecoou como se o hospital estivesse vazio havia décadas. Mas ela não estava sozinha. Lá no fim do corredor, uma figura a observava, uma criança. Pele cinzenta, olhos escuros demais para refletir luz. E então, como num piscar de olhos, desapareceu atrás de uma porta. Clara tentou recuar, mas o elevador já havia fechado e desaparecido. A partir dali, o hospital revelou outra face. Salas que mudavam de lugar. Retratos antigos nas paredes que pareciam observá-la. Vozes no sistema de som, como se ainda houvesse médicos chamando pacientes para cirurgias que nunca terminaram. E o mais perturbador: prontuários espalhados pelo chão com datas futuras. Um deles com o nome dela, e outro com o nome de Avelina, e a data de óbito marcada para aquela mesma madrugada. Relato 2: silêncio nas enfermarias. A madrugada era densa como névoa sobre os corredores do Hospital Municipal Santa Brígida, um prédio antigo construído no final da década de 1950, que resistia mais por teimosia do que por solidez. Os azulejos das paredes ainda guardavam manchas que nenhum produto conseguia tirar. À noite, os corredores ganhavam um ar desabitado, como se a presença humana ali fosse apenas uma exceção tolerada. Leonardo, médico residente recém-chegado, estava de plantão. Era sua primeira noite sozinho. A equipe sênior o havia deixado ali com um aviso vago: se ouvir campainhas de quartos que estão vazios, apenas desligue o som. Às vezes o sistema falha. Não entre. Sorriu com nervosismo na hora, achando que era só mais um trote comum entre os veteranos e os novatos. Mas, às 2 da manhã, a campainha do quarto 310 começou a tocar. O quarto estava fechado desde que ele chegara ao hospital. Ali, diziam, ninguém mais era internado, não desde o incidente. Leonardo se levantou da saleta dos residentes, pegou a prancheta como se fosse escudo, e foi até o corredor do 3º andar. As luzes fluorescentes falhavam, piscando lentamente, como um coração à beira da parada. Ao se aproximar da porta 310, a campainha parou. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado, como se o ar estivesse esperando algo. Ao encostar a mão na maçaneta, o telefone da enfermaria tocou. Leonardo voltou, aliviado por qualquer distração. Atendeu. Doutor Leonardo? A voz era feminina, cansada, rouca. Eu.
Eu preciso de ajuda. Quarto 3. 0. Quem está falando? A linha caiu. Voltou ao corredor. A campainha havia reiniciado sozinha. Sem pensar mais, abriu a porta. O quarto estava escuro, mas não completamente. A luz do corredor se estendia até o meio do cômodo, revelando uma cama, e alguém sentado nela. A silhueta de uma mulher, os cabelos despenteados cobrindo parte do rosto. Senhora? Leonardo tentou manter a voz firme. A senhora não deveria estar aqui. A mulher não respondeu. Virou lentamente o rosto em sua direção. Os olhos dela não tinham pupilas. Apenas branco. Leonardo recuou, mas então, ela sorriu. E atrás dele, a porta se fechou com força. Relato 3. O andar silencioso. O Hospital Santa Dulce não era bonito. Suas paredes amarelas desbotadas escondiam uma história feita de reformas mal feitas, corredores que levavam a lugar nenhum, e uma ala inteira abandonada há décadas. Oficialmente, ela nem existia mais. Mas todos que trabalhavam ali sabiam, ninguém falava do quinto andar. Helena, enfermeira-chefe do plantão noturno, sabia que estava sendo punida. Ser transferida para aquele hospital, com sua fama estranha e pacientes que nunca melhoravam, era uma espécie de exílio. Mas ela não se importava. Estava fugindo da própria vida, ou do que restava dela, e a solidão das madrugadas hospitalares parecia o esconderijo perfeito. Até a noite em que o elevador parou sozinho no quinto andar. Helena não apertara o botão. Nem mesmo sabia que existia um 5 no painel. Mas ali estava ele, aceso em vermelho pálido, piscando como um aviso. A porta se abriu. Corredores escuros, poeira densa, cheiro de mofo e algo mais, algo que lembrava ferro e carne. As luzes não funcionavam, mas no fundo do corredor, uma janela deixava entrar um feixe tênue de luar. E, por um instante, Helena viu uma figura parada na luz, magra, com um lençol hospitalar arrastando pelo chão. E então desapareceu. Ela apertou o botão de fechar repetidamente, e quando as portas finalmente se fecharam, ouviu, abafado, um sussurro atrás dela: volte. No dia seguinte, tentando convencer-se de que fora apenas imaginação, Helena vasculhou os arquivos antigos. Os prontuários do quinto andar estavam fora do sistema digital. Manuscritos, amarelados, e algo mais estranho. Todos os pacientes tinham o mesmo horário de óbito, 3h17 da manhã. Um nome se repetia nos papéis, às margens das folhas: Doutora Lígia Ferraz. Segundo os registros, ela era uma psiquiatra que trabalhava na ala de observação intensiva, até o dia do incêndio. Mas não havia registro de incêndio algum no banco de dados. Naquela noite, o rádio da enfermaria começou a chiar sozinho, mesmo sem estar ligado. Vozes surgiam, fragmentadas, em sussurros. A dor. Ela não vai embora. Por que você deixou a gente aqui? Ela ainda está com a chave. Às 3h17 da manhã, os alarmes cardíacos da UTI tocaram ao mesmo tempo. Nenhum paciente estava em parada, mas todos acordaram gritando, olhando fixamente para o teto. Helena sonhou com o quinto andar. Andava por ele como se pertencesse ao lugar. E no fim do corredor, via um espelho sujo, onde, no reflexo, não era ela mesma que aparecia, mas uma mulher de jaleco manchado de sangue. Atrás, uma maca vazia. E um nome no crachá: Lígia Ferraz. Determinada a entender, Helena voltou ao quinto andar com uma lanterna. No quarto 507, encontrou uma caixa metálica trancada. Dentro, após arrombar com um pé de cabra, havia diários da doutora Lígia. Relatavam experimentos psiquiátricos ilegais conduzidos com autorização de diretores corruptos. Terapias com eletrochoque, privação sensorial, e um paciente chamado número 6, que dizia ver o futuro, e o inferno. Lígia escrevera em sua última entrada: a dor deles ficou presa neste andar. Eu não consegui, não fui capaz de libertá-los. Eles acham que eu posso. Talvez Helena consiga. Helena deixou o caderno cair. Seu nome, ali, escrito décadas antes. Na noite seguinte, Helena decidiu voltar ao 507. O relógio da enfermaria marcava 3h12 da manhã. Ela sabia que algo aconteceria às 3h17 da manhã. Ao entrar, os corredores estavam iluminados por uma luz que não vinha de lugar nenhum.
Vozes, gritos e choros ecoavam como memórias presas. Um vulto avançou por trás dela. Número 6. Olhos vazios, boca costurada. Ele a agarrou e sussurrou: "Você precisa abrir a porta do fim do corredor." Ela correu. Ao fim do corredor, uma porta com trancas enferrujadas. E atrás dela, uma sala cheia de leitos. Espíritos presos, paralisados em seus últimos instantes. Olharam para ela como se esperassem algo. No bolso, a chave da caixa. Era a mesma da porta. Ao girar, uma ventania varreu a ala. Gritos cessaram. Tudo ficou em silêncio. Na manhã seguinte, o hospital parecia leve. Os relógios funcionavam. Os pacientes estavam calmos. E o botão 5 no elevador havia sumido. Helena pediu demissão naquele mesmo dia. Nunca falou sobre o que viu. Mas, às vezes, em sonhos, ainda caminha por corredores silenciosos, ouvindo uma voz familiar sussurrar: "Obrigado por nos libertar." Mas também, às vezes, ela sonha com outra coisa. Uma maca vazia. Um nome no prontuário: Helena Ferraz. E a data de admissão: 1959. Relato 4: Plantão no quarto vazio. Meu nome é Arthur Nogueira. Tenho 42 anos. Não trabalho mais com medicina. Abandonei tudo em 2019, depois de uma sequência de plantões em um hospital público da zona oeste do Rio. Um prédio antigo, construído sobre o que antes foi um convento do século XIX. Parte da história que ninguém menciona nos relatórios, mas que os mais velhos no hospital conhecem bem. Fui chamado para cobrir uma série de madrugadas em janeiro, quando um surto de dengue sobrecarregou os prontos-socorros da cidade. O São Leopoldo tinha um problema. Uma ala do quarto andar estava interditada por falta de manutenção. Mas, por algum motivo, o sistema de chamadas continuava recebendo alertas daquele andar, mais especificamente, do quarto 424, que constava como vazio havia anos. A primeira vez que atendi a chamada, achei que fosse um erro do sistema. Subi por protocolo. As luzes do quarto andar funcionavam mal. As paredes eram emboloradas, o chão rangia. O quarto 424 tinha a porta trancada, mas lá dentro havia som. Sons claros. Um choro, baixo, fino, feminino. Encostei o estetoscópio na porta. E ouvi sussurros. Várias vozes, dizendo em uníssono: "Volta! Volta! Volta!" Soltei o estetoscópio e, no mesmo segundo, a porta abriu sozinha. O quarto estava escuro, mas um cheiro tomou conta do corredor. Odores médicos, éter, sangue seco, urina. E no canto da sala, havia uma maca. Nela, um corpo coberto por um lençol, mas o lençol se movia. Com o celular na mão tremendo, iluminei o rosto parcialmente exposto. Era um homem, magro, olhos afundados, pele encovada. Quando a luz tocou seu rosto, ele sorriu para mim. Mas não era um sorriso comum. Era um sorriso de reconhecimento. Como se me esperasse. "Doutor Arthur." Demorou. Travei. "Como sabe meu nome? Você já esteve aqui." "Várias vezes. Só não lembra ainda." Fui dar um passo atrás, mas ele agarrou meu pulso com uma força impossível para o estado do corpo. "Tem que ouvir o que eu tenho a dizer. Senão, ela não vai deixar você sair." Na manhã seguinte, ninguém acreditou no que eu disse. O sistema acusava o quarto 424 como fechado desde 2014. Nenhum paciente registrado, nenhuma ocorrência notificada, mas fui até os arquivos físicos. E lá, numa prateleira empoeirada, encontrei uma pasta vermelha com uma única folha dentro. Paciente: Arthur Nogueira, internação. 15 de janeiro de 2014. Motivo: delírios, insônia crônica, surtos noturnos. Data da alta: não registrada. O carimbo de "em observação" estava amassado, como se alguém tivesse tentado apagá-lo, ou negado a existência dele. Na margem da folha, com letra trêmula, estava escrito: "Ele voltou." Como ela disse que voltaria. Na terceira noite, o quarto 424 já não precisava ser chamado. Ele me esperava, aberto, sempre com luz interna acesa, embora ninguém admitisse que o andar tivesse energia. Dentro, o homem estava sentado. Ao lado dele, agora, uma menina. O rosto coberto por um lençol branco, mas as mãos para fora. Pequenas.
pálidas, movendo-se ritmadamente, como se batessem em uma parede invisível. Quem é ela? Perguntei. Você sabe. Ela morreu aqui, respondeu o homem. E por que está comigo? Porque você estava com ela. Quando morreu, algo dentro de mim quebrou. Uma lembrança se soltando como um fio puxado de um novelo antigo. Na última noite, tentei sair. Peguei minhas coisas, desci as escadas, atravessei o saguão. Mas as portas automáticas não abriram. Voltei para o refeitório. Vazio. Plantonistas que estiveram comigo horas antes, agora não estavam em nenhum lugar do hospital. O relógio da parede marcava 3h33 da manhã. E ali ficou, congelado. Subi. O quarto 424 estava escancarado. Dentro, agora, 3 figuras me esperavam. O homem, a menina, e uma terceira, com o rosto idêntico ao meu. O homem apontou. Você não foi embora, Arthur. Nunca foi. Só está lembrando agora. A terceira figura sorriu. E então, como num espelho rachado, todas as luzes do andar estouraram. Este texto foi encontrado num caderno deixado no antigo refeitório do Hospital São Leopoldo em 2020, meses após o fechamento definitivo da unidade. Nenhum registro do médico chamado Arthur Nogueira foi encontrado nos arquivos digitais do hospital, embora seu nome constasse na folha de pagamento de 2014. Na porta trancada do antigo 424, alguém escreveu em letras vermelhas: alguns plantões não têm fim. Só recomeçam. E esses foram os relatos de hoje. Até o próximo vídeo, pessoal.